depois. Peraí, que aqui ainda está indo. A Graça chegou também, não tinha visto a Graça ainda. Oi, Graça, se estiver nos ouvindo. Rogério, Alexander, Gilberto, Oi, estou ouvindo, sim, boa tarde. É que eu estou fazendo uma outra coisa em paralelo e vocês não precisam me ver fazendo isso. Mas agora a gente ficou curioso, Graça. Não é o que vocês pensaram. Não é o que vocês pensaram. Eu estou aqui fazendo outra coisa manual. Então tá bom, Magali, fica à vontade. Vocês estão enxergando minha tela? Estamos vendo. Se você quiser maximizar. Peraí. Acho que é um Ctrl L, Magali. Oi, não. A gente está vendo do tamanho normal. Não tamo... agora acho que vai maximizar. Então tá bom. Isso, aumentou. Então vai lá, fica à vontade. Boa tarde, pessoal. O Tiago me convidou para fazer essa última palestra do grupo do ano. E eu gostei muito da oportunidade, porque eu vou poder contar para vocês um pouco do que eu vi, né, fazendo toda essa pesquisa sobre a UD, principalmente UD em língua portuguesa. Vai ser uma apresentação, assim, bem panorâmica, tá? Eu fui bem ambiciosa na cobertura, mas a gente não vai entrar num detalhe muito profundo ainda. Eu acho importante esse voo panorâmico, essa overview, né, para no ano que vem a gente se aprofundar mais nos detalhes. Eu fiz um roteirinho, primeiro eu vou falar dos corpos, anotados com D, depois brevemente sobre os parsers já anotados, o problema das guidelines para anotação de post tags e anotação de dependency relations, de relações de dependência. Bom, se a gente restaura a história dos corpos, né, que se tornaram os corpos de UD hoje, a gente vê que começou em 2006. Teve um corpus do Bosque, que era em formato de constituintes, que foi convertido para o formato de dependências, no CONEL 10, né? Aí, esse corpus foi convertido em 2011 para o formato de dependências de Praga. Em 2011, também, para o formato Pentry Bank. 2014, esse do Pentry Bank foi convertido para o formato de dependências de Stanford. E em 2015, finalmente, para o formato UD, tá? Em 2016, o BIC, que é aquele cara que fez o parser palavras, ele fez uma conversão direta da gramática de restrições, do formato de dependências, para o formato UD. Ele fez uma coisa sem passar por todas essas transformações. E em 2016, nós tivemos também uma iniciativa da Google para fazer em várias línguas o GSD, Google Stanford Dependencies, um corpus paralelo para várias línguas. Então, um mesmo corpus, acho que eram 750 sentenças de inglês e as outras divididas em várias línguas e traduzidas automaticamente e depois revisadas por humanos. Tá? Então, ficou um corpus paralelo de 1000 sentenças. Não, o GSD não foi 1000 sentenças, não, desculpa, esse foi o PUD. O GSD é de 12.000 sentenças, tá? Então, o corpus original era do inglês e ele foi feito tradução para várias outras línguas. No caso do português, foi traduzido para o português brasileiro, tá? Em 2017, nós tivemos a iniciativa do UD Bosque, que foi uma iniciativa de brasileiros também, liderados pelo Alexandre Rademacher, da IBM, que dá aula na PUC do Rio, e ele pegou esse corpus do BIC de 2016 e fez uma conversão para a versão 2 da UD, porque o BIC tinha feito conversão para a versão 1, tá?
E então ele fez a conversão para a versão 2 e a revisão manual com um grupo de colaboradores. Em 2017, tivemos o Corpus PUD, que é Parallel Universal Dependencies, que é também na UD versão 2, e ele tem 1000 sentenças, tá? E é um corpus paralelo. Essas 1000 sentenças foram usadas por várias línguas para fazer a anotação. Comparando, nós temos o maior corpus, é o GSD, com 12.000 sentenças traduzidas, né, só de português brasileiro. O DBOSC, que tem 9.300 sentenças originais, tem português brasileiro e europeu. E o PUD, com 1000 sentenças traduzidas também, mas eu não sei qual que é, eu imagino que seja a variante do português brasileiro também, porque na equipe que fez esse corpus, que revisou esse corpus, os integrantes de língua nativa são todos brasileiros. Então, aqui em vermelho, eu coloquei os brasileiros que participaram desses 3 projetos. Tá? Vocês veem que no DBOSC é que teve mais brasileiros, né? E nos outros, a gente teve participação. Teve o pessoal da IBM, né? O Alexandre Rademacher, o Carlos Ramich, que é lá tá trabalhando na França, né? Lá em Marsella. No PUD, a gente vê o pessoal do Google, o Gustavo e a Larissa, né? E a Valéria, eu não sei se ainda está na Samsung, e o Alexandre na IBM, tá? E do DBOSC, que é o Alexandre, de novo, o Alexandre Rademacher está nos 3, o resto do pessoal, parece que a maioria é da PUC-Rio. O Corpus BOSC, em especial, chama atenção porque ele é uma história de conversões, né? Converteu um no outro, no outro, no outro, no outro. E as primeiras conversões foram feitas pela equipe do Daniel Zeman, no projeto Hamlet, né, de 2011 a 2015. Depois, em 2016, quem fez a conversão foi o Nivre, o Joaquim Nivre. E esses 2 caras, eles são da manutenção da UD mesmo, eles são são os caras que fazem toda a parte de inteligência da UD, né? Claro, com colaboração de muita gente, mas eles são os caras mais envolvidos no assunto. Depois, em 2016, o trabalho do PIC, em 2017, o do Rademacher. O corpus BOSC, que está disponível no site da UD hoje, ele é um amálgama, principalmente baseado na versão de 2017, do Rademacher, mas usaram o do Nivre, o do Zeman, de 2015, para fazer uma cross-validation. Até o Rademacher comentou conosco que ele ainda está fazendo isso, essa validação, porque tem algumas coisas que é a revisão da revisão, né, que ele está fazendo. Um corpus ajuda a corrigir o outro. Quais os problemas dessas conversões? Quer falar alguma coisa, Tiago? Queria só te perguntar a sua impressão, Magali. Quando a gente começou a olhar para o BOSC, eu lembro que você disse que você tinha dúvidas de algumas decisões que foram tomadas na anotação, que você não sabia se era o melhor, e agora eu acho que você está mais concordando, né, com essas decisões. Como é que está a sua impressão? Você está gostando do que você vê no BOSC? Que você acha que ainda tem muito a melhorar? O que você sente? Eu acho que tem alguns pontos que precisam ser esclarecidos. E eu vou comentar aqui na apresentação, né? Porque o problema do BOSC é que eles fizeram a tarefa de anotação sem ter um manual de anotação. Então, eles acabaram tomando muitas decisões no calor do momento da anotação, né? E tinha que fazer aquilo naquela hora e tudo. Então, teve algumas coisas assim que passou despercebido para eles e que precisam ser corrigidas. Certo, legal. Tá? E quais são os problemas dessas conversões? É que elas não são simples mapeamentos, né? Não é uma coisa que você põe alguém que não entende de língua lá, mas que entende só de computação e vai lá e faz.
não é assim, né? Cada sistema de anotação envolve uma série de decisões teóricas. Então, é muito importante que a pessoa que vai se propor, as pessoas que vão fazer esse tipo de trabalho, elas tenham uma consciência, né? Para não perder informações, para não deturpar informações. Então, é um trabalho delicado a conversão. Os parsers que a gente conhece, agora que a gente ficou sabendo que tem, né, que foram treinados nos corpos de UD de português, são o DPipe, o Passport e o Turbo Parser. O DPipe é lá daquele pessoal lá da República Tcheca, tá? Do Daniel Zeman, né? Então, é um pessoal que está muito dedicado a essa parte de UD, né, essa questão da UD, e eles têm o DPipe tem um resultado muito bom, muito bom. Eu tenho olhado tanto o DPipe treinado no BOSC, quanto no GSD, que são os dois que estão disponíveis, e eles têm um resultado muito bom. O Passport eu não testei, que é o do Leonardo Zilio, nem o Turbo Parser. O Turbo Parser foi o que o Eric Fonseca apresentou essa semana para a gente, semana passada, né? Isso. E ele falou que também tem uma boa precisão, né? Magali, um outro que é interessante, que também é recente, é o DeFi. O DeFi? Agora, o que a gente tem visto nos relatos, nos artigos, é que todos eles chegam próximo do DePipe, mas o DePipe ainda produz 1%, 2% a mais de acurácia, né? Então, eles ainda não conseguiram bater o DePipe, o que é muito interessante, né? Porque você pensa que o DePipe é um modelo que é treinado com um monte de língua, né? Ele não tem nada especial ali para o português, né? Mas esse pessoal lá da República Tcheca, a gente vê, né, as publicações e tudo, eles são muito fortes, eles se dedicam a isso há muito tempo, né? Então, eu acho que eles estão colhendo os frutos, né? Do investimento, né? E tem mais um, Magali, mas eu ainda não li o artigo dele, eu não sei o que ele faz e tudo mais. Que é o novo parser de Stanford, que algumas pessoas têm comentado. Se eu não me engano, está dentro daquele pacote Space, que eu acho que vocês conhecem, né? O Space é de processamento. Não sei se o Ronei chegou a ver esse parser. O Ronei usa o Space, né, Ronei? Você chegou a usar esse parser de Stanford já? Não, esse ainda não. Não? É uma coisa que a gente tem que dar uma olhada, porque parece que é recente e também é para o D. Né? Mas, enfim, tá aí, tá na roda para a gente ver, né? Uhum. Bom, mudando de assunto, eu passei muito brevemente nos parsers, porque não é minha praia, né? É a praia de vocês. Eu só testei o DePipe, não entendo nada de fazer parser, né? Eu vou começar a abordar agora a questão das guidelines para anotação da UD na língua portuguesa. Existe um espaço no site da UD para a publicação das guidelines de cada língua, tá? É um espaço para as guidelines de uma língua. Então, se tiver 5 corpos anotados com UD, só tem lugar para uma documentação com as guidelines, tá? O espaço destinado ao português está vazio. Já tem 3 corpos do português publicados no site e não tem nada de guidelines lá ainda. Então, eu imagino que talvez vá caber a nós, né, preencher esse espaço. E é muito importante que essas guidelines sejam de consenso. Não dá para a gente inventar uma coisa muito diferente ou que não tenha um amparo nas diretrizes da UD e publicar lá e falar para todo mundo, vocês têm que usar isso, né? O pessoal da UD fala que uma vez que tenha sido publicadas as guidelines, todo o pessoal que venha fazer um novo corpus naquela língua tem que seguir, né? Então, é muito importante que o documento que vier a ser publicado nesse espaço seja um documento de consenso, bem elaborado, né? E aí eu fiquei me perguntando, falei, será que o pessoal não fez um manual de anotação? Será que eles usaram as guidelines gerais em inglês? Será que eles não quiseram publicar, né? E o que a gente descobriu?
É muito importante fazer as guidelines, né? Porque senão os anotadores não vão ter onde tirar dúvidas. E o que acontece quando a gente tem uma lacuna? Você não tem onde tirar dúvidas, não tem como ficar conversando a cada dúvida de anotação. Então você fica meio perdido e acaba nessa lacuna tomando decisões às vezes idiosincráticas, né? Às vezes assim subjetivas. E isso colabora para a falta de concordância entre os anotadores, certo? Então, é muito importante. Aí, o que a gente viu na conversa que tivemos com o Rademacher, depois com a Cláudia Freitas, é que o projeto de anotação do Bosque não envolveu muitos anotadores. O artigo deles tem vários colaboradores, mas parece que o trabalho pesado ficou na mão de uns 2 ou 3, certo? E eles leram as guidelines do inglês, no inglês, né, as gerais, para se nortearem. Cada vez que eles encontravam um problema, uma dúvida, eles abriam um issue no GitHub e definiam em conjunto uma diretriz para todos seguirem. Então, eles têm lá no GitHub deles um monte de issues, e a gente pode acompanhar as discussões, o que surgiu de dúvida, as decisões que eles tomaram e tudo mais. Mas isso não virou as guidelines do português. Recentemente, dia 23 de outubro, o grupo da Cláudia Freitas publicou um documento que se chama Diretivas e Documentação de Anotação da UD em Português. Ele é um documento produzido pós-anotação, organizado por temas da gramática tradicional, com muitos exemplos de anotação e as decisões que eles tomaram, as etiquetas e tudo mais. É um documento muito interessante, porque traz os exemplos que geraram dificuldade, geraram dúvidas, então são aqueles exemplos fora do João deu um livro para Maria, né? Aquelas coisas assim que todo mundo usa de exemplo, que é o prototípico. Então, tudo saindo do prototípico, muito interessante. Só que não é um documento que supre a lacuna das guidelines do português. Por quê? Porque ele é organizado por tópicos da gramática tradicional. Então, ao invés de trazer os tópicos da abordagem da UD, eles falam, olha, como lidar com sujeitos indeterminados e ocultos. Não é assim que a UD usa, né, a coisa. Então, é muito útil, mas não é um guia de anotação de UD, tá? E o que nós temos para dizer sobre as guidelines da UD em inglês, as gerais, né? Não tem muitos detalhes. Cada nova versão, eu li a versão 1 e a versão 2, os projetistas tentam deixar as guidelines menos orientadas pela língua inglesa, porque, de início, essas guidelines foram baseadas nas guidelines das dependências de Stanford, né? E agora elas estão, à medida que todo mundo, do mundo inteiro, discute, fala, olha, na minha língua isso aqui não serve, na minha língua é assim e tal, tá produzindo mudanças nas guidelines e eles estão fazendo alguma coisa menos com cara de inglês, né? E é engraçado porque nessa lacuna que tem nas guidelines, pela falta de detalhes, cada língua produz uma interpretação diferente. Então, existe um deslize em cada língua. O que acontece? A gente está acostumado, cada um está acostumado a ver a gramática da sua língua. E aí você tende a preencher aquela lacuna do que você não entendeu com coisas que você já conhece, né? Então, é até meio divertido, eu já li do italiano, do francês, peguei do tcheco também, eu não entendo nada de tcheco, mas deu para perceber algumas coisas, do inglês. Então, é interessante, porque você vê e fala, puxa vida, como que disso aqui, que é da orientação geral, as pessoas produziram interpretações tão diferentes? Então, a gente é até um alerta para a gente ficar mais atento ao que está sendo dito e não aquilo que a gente está querendo ouvir, né? E uma pergunta, será que tem diferenças entre os corpos de português?
Tem sim, eu não fiz uma análise a fundo, mas só de olhar as estatísticas dos 3 corpos, já deu para perceber que existem diferenças. Existem decisões de anotação pela lacuna de guidelines, né, de português, que um tomou de um jeito e o outro tomou de outro. Por exemplo, a quantidade de verbos auxiliares. O GSD anota 12 auxiliares, o BOSC 4 e o PUD 21. A questão dos auxiliares é uma coisa assim, para ser definida mesmo no manual. Que verbos nós vamos considerar como auxiliares, tá? No GSD, o GSD não usa etiqueta parte, que é a etiqueta de partícula, que é uma coisa muito específica de língua japonesa, essas línguas orientais, que eles usam partículas para marcar várias características gramaticais. Nas nossas línguas não é comum, né? Então, e o GSD e o PUD não usam, mas o BOSC inventou de usar essa partícula para 4 ou 5 palavras, que é, por exemplo, o meu ex veio me ver ontem. Ele do ex-namorado, ex alguma coisa. O vice do Bolsonaro disse tal. Então, toda vez que um prefixo, assim, um vice, um ex, um pós, eu fiz pós na USP, tá? É usado sozinho, eles anotaram como partícula. E, na verdade, é um substantivo comum, só que reduzido, né? Está sendo usado como um substantivo. E a gente viu que o GSD tem falhas de tokenização, e já o BOSC e o PUD não. Então, eles usam tokenizadores diferentes. E já nas estatísticas finais, a gente vê a importância de ter um bom tokenizador para iniciar o processo. Tá? Todas as fases do processo de anotação, desde a tokenização, pós-tagging, e depois a anotação de relações de dependência, uma depende da outra. Não tem jeito de fazer uma coisa boa se não tiver um bom desempenho em tudo. Magali. Oi. Então, deixa eu ver se eu entendo as consequências práticas dessa coisa de não ter um manual ainda naquele único espaço que a gente tem. Uhum. Significa que esses 3 corpos foram feitos aí com suas diretrizes próprias. Sim. E se a gente tentar suprir essa lacuna, fazendo no nosso corpão, e propor uma diretriz, um manual de fato para o português, há uma expectativa de que a gente uniformizasse a anotação desses 3 corpos que já existem. Sim. É assim que você está encarando? Sim, eu não sei se haveria interesse por parte desse pessoal, né, de que nós fizéssemos isso, ou se eles gostariam de fazer isso, né? Eu acho que não são tantos casos, imagino que não sejam tantos casos, não comparei, não tenho ainda uma estatística da diferença, mas eu acho que o certo seria uniformizar, sim. Tá. O Alexandre Rademacher, quando a gente conversou com ele, ele falou alguma coisa assim, não sei se você lembra exatamente as palavras dele, mas disse que ele acabou adotando o GSD, não foi? Não foi ele que fez, mas ele tinha que ter alguém responsável, ofereceram para ele. Na verdade, o que aconteceu? O pessoal do site da UD falou assim, olha, a gente vai publicar o Corpus BOSC, só que nós queremos, eu vi hoje até essa coisa, nós vamos publicar, só que nós queremos que vocês usem o GSD para cross-validar o BOSC, né? E aí, nos créditos do Corpus BOSC, que está lá disponível na UD, aparece tanto a equipe do Rademacher quanto a equipe do Daniel Zeman. Ah, tá. No BOSC isso, né? No BOSC. Tá? Então, o efeito prático é assim, em algum momento, esses 3 caras aqui vão aparecer no nosso radar para a gente ter que revisar a anotação deles, né? Se quiser fazer a nossa diretriz valer para todo mundo. Ou, talvez, na hora que a gente fizer uma boa comparação entre eles, a gente se responsabilizar por fazer essa descrição. Porque, assim, se alguém for utilizar e eles não tiverem convertidos, assim, para as guidelines futuras, né? Pelo menos sabe
quais são as diferenças, né? Agora, isso é muito interessante, né, Magali? Hoje a Ariane estava falando que ela tem ideias aí de projetos linguísticos. Esse é um muito interessante, né, de rastrear as diferenças, o porquê das diferenças. Sim. Olha lá, Ariane, ó, a bola tá na marca do pênalti, hein? Tá bom, obrigado, Magali. Tá bom, continuando. E o que eu tenho para dizer do nosso manual de anotação, que eu estou fazendo? Não acabei ainda, eu imaginava que em um mês eu ia acabar, e o trabalho é muito maior do que eu imaginava, tá? Não terminei, eu terminei a parte de pós-tags, tá? E estou no meio do processo ainda das relações de dependência. Mas eu tenho para dizer que isso é um privilégio, poder dedicar tempo à definição de diretrizes antes da anotação, porque eu vou poder esclarecer dúvidas que surgiram antes de anotar. Então, isso poupa muito retrabalho lá na frente, poupa a gente ter que parar um processo para decidir alguma coisa, tá? E todas as decisões que eu tomar aqui com o Rademacher, com a Cláudia Freitas, tal, vão ser incorporadas essas diretrizes, né? Então, nós vamos ter um manual de anotação com muitos exemplos, a gente vai tentar ser o mais claro possível. Principalmente porque a nossa intenção é fazer um projeto de longo prazo, com anotação distribuída, né? Bem mais robusta, né? Do que esses projetos que foram feitos até agora. E eu sei que as diretrizes ajudam, um manual de anotação muito bom, muito importante, mas sei que a gente vai ser surpreendido pelos corpos. Eu já anotei muitos corpos, eu sei que a língua sempre surpreende, tem coisa que você não sonha. A gente tem muitos estereótipos, muitos pré-conceitos na cabeça, mas a língua é maravilhosa nessa coisa de surpreender a gente, né? Então, eu já conversei com o Tiago da gente fazer uma retroalimentação das diretrizes, com evidências de corpos. Então, a gente faria ciclos de anotação, e ao final de cada ciclo, a gente pode fazer um balanço e ver o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa acrescentar de exemplos, esclarecer, tornar mais claro, né? Para melhorar essas instruções de anotação. Mudando de assunto de novo, eu vou falar então agora sobre anotação de pós-tags. Anotação de pós... Oi, fala. Eu não sei se você vai falar disso ainda do seu manual, mas você consegue, assim, resumir para a gente quais são os big issues que você está enfrentando? Então, eu sei que um lá é o do objeto, né? Eu vou falar lá no final, porque... Tá bom. Então, tá. Eu não quero dar nó na cabeça de ninguém agora ainda, vou deixar para o final. Muito bem. Bom, a anotação de pós-tags, a gente tem que trabalhar com 17 pós-tags, mas como eu falei para vocês, eu acho que a gente vai seguir o pessoal do GSD e do PUD e não usar essa pós-tag parte de partícula, porque realmente não cabe no português. Das 17 pós-tags, 6 são de palavras de conteúdo. Vocês lembram que a gente falou sobre palavras de conteúdo na palestra que eu e a Ariane demos no começo? Então, elas estão aqui, ó. Então, substantivo, nome próprio, adjetivo, advérbio, interjeição e verbo são as 6 palavras de conteúdo que tem uma etiqueta de part of speech na UD, tá? 8 das pós-tags correspondem a palavras funcionais, que são aquelas palavras que têm uma função dentro da gramática, mas não têm um referente extralinguístico. As palavras que têm referente extralinguístico são as palavras de conteúdo, certo? Então, nós temos a preposição, auxiliares, conjunções coordenativas, determinantes, numerais, a partícula, pronomes e conjunções subordinativas, tá? E, por fim, nós temos 3 categorias artificiais criadas pela UD. Uma delas é punct, que é para anotar pontos pontuações, né? Sim, que é para anotar símbolos, e X, que é para anotar outras coisas
que não cabem nas categorias das outras etiquetas. Quais são os desafios de anotação das POSTECs? O problema é que algumas palavras podem ocorrer em mais de uma categoria. Então, o anotador tem que ou conhecer as regras, porque algumas anotações dependem de regras, ou conhecer quais as diferenças de contexto que vão indicar se uma palavra está numa categoria ou em outra. Então, esses casos de ambiguidade precisam estar bem explicados no manual, certo? E o maior desafio de todos, para mim, como linguista, é o fato de que a UD reorganiza as categorias gramaticais e exige um desapego da taxonomia conhecida. Então, a gente é muito automático você olhar para uma coisa e achar que é aquilo. E às vezes, de acordo com a visão da UD, as categorias estão um pouco reorganizadas. Não é uma coisa assim do outro mundo, muito diferente, mas tem diferenças. E é muito importante a gente não deixar essas diferenças passarem, porque elas são importantes para tornar a nossa anotação um pouco mais próxima da anotação de outras línguas, certo? A gente precisa abrir mão um pouquinho do nosso costume para adotar uma taxonomia mais universal, certo? Aqui eu trouxe alguns exemplos das palavras de conteúdo. Então, os adjetivos forte, incrível, grandioso, belíssimo, baixinho, primeiro, oitavo. O que tem de novidade aqui? Os numerais ordinais na UD são anotados como adjetivos, certo? Isso é diferente do que a gente vê na gramática tradicional. Advérbios, muito, bem, quando, onde, extremamente, longe. Os advérbios quando e onde só são anotados como advérbios quando eles estão usados numa interrogação, tá? Quando eles não forem interrogação, eles têm outra classificação. Os substantivos, feira, edifício, aluno, doutor, quilo, quilômetro, limitada. A novidade aqui é abreviações de substantivos são anotadas como substantivos também, tá? Nomes próprios. Na versão 2 da UD, eles separaram os nomes próprios da categoria de substantivos. E o que eles fizeram? Só são considerados nomes próprios o que não é palavra comum da língua. Então, Samsung, Luiz, Covid-19, Anvisa. Todo acrônimo, tipo Anvisa, é anotado como nome próprio. Covid-19, pode ter um nome próprio, desde que tenha um número emendado, tá? Tá vendo esse hífen aí? Ele está emendando o nome. O número está emendado, faz parte do nome, tá? Ele não é anotado como numeral. Ele não é separado numa tokenização, certo? Tá bom, Luana? Então, por exemplo, Estados Unidos da América, eles falam que tem que ser Estados, é um substantivo comum, Unidos é um adjetivo comum, de é uma preposição, a é um determinante e América é um nome próprio, tá? Então, Estados Unidos da América, ele não é anotado tudo como um nome próprio. Porém, se tiver EUA ou USA, aí é um nome próprio, porque é um acrônimo. Certo? Em verbos não tem novidade. Os verbos plenos são os que a gente já conhece mesmo. Interjeições. A UD determina que só sejam anotados como interjeições aquelas que são usadas exclusivamente para isso. Vocês estão me ouvindo? Eu estou com uma tempestade aqui, eu não sei nem se eu estou no ar. Sim, ouvimos, Magali. Então tá bom. E a Luana respondeu que ela está fazendo direitinho o Covid-19. Então tá bom. Então, as interjeições, só aquelas que são usadas só para isso. Então, oi, olá, tchau, adeus, sim, af, uau, uhul, né? O kkk, essas coisas.
as interjeições tipo, meu Deus, Nossa Senhora, Ave Maria, essas coisas religiosas que todo mundo fala, elas são palavras comuns da língua, não são interjeições em sua origem, tá bom? Então, não são anotadas como interjeições. Magali? Oi. Então, quando o agente de viagem em algumas outras profissões, eles costumam falar, por exemplo, Covid-19, Covid primeiro nono. Ou assim, qualquer outro numeral, não fala o 1, 2, 3, 4, fala primeiro, segundo, terceiro, quarto. E como que a gente faz nisso, hein? Mas eles escrevem desse jeito que eu escrevi aqui? Não, é só na voz. É, só na forma de pronunciar, né? Então não tem problema, né? Aí não teria problema. Mas se eles escrevessem Covid primeiro, nono, ou tirassem o hífen, aí poderia variar, então, a anotação. Tá ótimo. Obrigado, hein? Um exemplo, por exemplo, DC10. DC-10. É um nome próprio também. Obrigado, ótimo. Maga, posso Pode tirar falar. uma dúvida? Eu sei que se a gente bobear, vai acabar tirando dúvidas muito pontuais com você hoje, mas acho que isso não é válido. O foco, tá? Mas você me falou uma coisa que gerou uma curiosidade, eu fiquei com ela aqui atrás da orelha. Você disse que elementos como quando, onde, só vão ser advérbios quando acompanhados de um ponto de interrogação. E que em outros contextos eles vão ter outra categoria. Qual que é? Eu não li ainda os guidelines. Próxima página. Oba, bora. Tá bom. Então, quais as dificuldades de anotação de palavras de conteúdo? Por exemplo, um adjetivo usado como substantivo. O bonitão não apareceu. Bonitão é um adjetivo, mas aqui ele está usado como substantivo, então ele tem que ser anotado como substantivo. No português, isso é muito comum, tá? Usar adjetivo no lugar de substantivo. No inglês, eles falam, olha, como é muito raro usar adjetivo no lugar de substantivo, mantenha a etiqueta de adjetivo, mesmo nesses casos, porque senão teria um problema de esparsidade de dados. No nosso caso, não vai ter esparsidade de dados, porque é um fenômeno muito comum, certo? Até um erro comum de nativos do português, usar adjetivos como substantivos no inglês, né? E a gente vive sendo corrigido por causa disso. Advérbios usados como conjunções subordinativas. É esse caso, Anne. E isso aconteceu quando cheguei. Então, o quando, onde, eles podem introduzir orações adverbiais. E aí, eles não querem que seja anotado como advérbio, mas sim como conjunção subordinativa. Porque isso vai facilitar lá na frente a anotação de relações de dependência. Adjetivos usados como advérbio. Tipo assim, ó, ele errou feio. Feio é adjetivo, ele tem que modificar substantivos. E aqui ele está modificando um verbo. Se ele está modificando um verbo, ele é anotado como advérbio, tá? Falar bonito, errar feio, essas coisas. A gente, imagino que quando a gente estiver anotando corpos de internet, né, esses gêneros mais informais, a gente vai encontrar muito disso, porque eu vejo os jovens falando deu bom, né, deu mal, deu ruim. Maga, o famoso caso da escola, né, a cerveja que desce redondo. Desce redondo também, né, Anne? Agora, esse caso é muito interessante, Magali, porque olha o que vai acontecer. O nosso tagger, quando ele for fazer a classificação, ele tem que ser capaz de dizer que essa palavra tem uma tag que não está no léxico dele. Né? Então, ele vai ter que inferir aí pelo contexto que isso daí ganhou a cara de advérbio, apesar de não ter... Ele vai ter que inferir que, uma vez que o adjetivo esteja ali do lado do verbo, né, ele vai ser um advérbio.
Isso é muito interessante, porque foge ao léxico, né? Nós temos casos também de verbos usados como substantivos. São os casos dos verbos no infinitivo e no particípio. Por exemplo, ao raiar do dia estarei aí. Ou, o aposentado ficou triste com o pagamento. Então, aposentado é um particípio usado como substantivo. Raiar do dia é um infinitivo usado como substantivo, tá? E temos, finalmente, o caso dos verbos usados como adjetivos, que são os particípios. E esses particípios, eles são... É uma questão delicada desambiguar, falar, olha, aqui é verbo, aqui é adjetivo. A fronteira entre eles é muito tênue, tá? E eu estou fazendo uma série de testes, né, de orientações para ajudar a desambiguar. E eu quero ver se eu pego alguém para me ajudar, para testar essas regras que eu estou fazendo. Ano que vem Magali, Oi. Eu estava vendo a aula do Eric, daquele modelo de segunda ordem, e ele fala daquela relação lá de avô, de irmão, já dá o valor da relação de avô, já dá o valor da relação de irmão. Às vezes seria interessante colocar essa informação aí. Mas aqui aqui é para o anotador humano, né? No caso do Eric, é para fazer o parser, né? Aí vai ser automático, né? Então, mas assim, eu estou pensando numa adaptação do que ele falou para o manual. Como é que vai desambiguar? Então, nessa hora, você não vai pegar como verbo, você vai pegar como adjetivo. Por quê? Porque aí tem uma relação de avô, uma relação de irmão. Eu tenho uma lista bem grande de critérios, né, que podem ser utilizados. Eu acho que se eles não forem suficientes, talvez a gente possa ver essa possibilidade. Obrigada, eu não tinha pensado nisso. É a Dioneia, né, que está falando? Obrigada, Dioneia. Oi, fala. Magali, esse pessoas engajadas, sempre que a gente tem, por exemplo, pessoas animadas também entrariam nesse esquema. Também é um particípio. Tá. Sempre quando for particípio, então. Entendi. A questão da ambiguidade é no particípio. Mas quando é adjetivo, às vezes você consegue fazer substituição por um outro adjetivo que não seja particípio. Pessoas otimistas não aceitam isso, pessoas íntegras não aceitam isso, tá? É um teste. Tá ótimo. Obrigado, hein? Desculpa, eu tirando essas dúvidas. Acho ótimo ficar esclarecido, porque às vezes você pergunta e é uma dúvida que outras pessoas têm também. Então, ótimo. Obrigada. Posso fazer uma perguntinha? Fala. E se no caso tiver ligado por um verbo de ligação, por uma cópula, então as pessoas estão engajadas. Também é adjetivo. É adjetivo, né? Quando ele é predicativo, né? É adjetivo, salvo algumas exceções. Quando ele vem acompanhado de verbos auxiliares, aí com certeza ele é um verbo e não um adjetivo, tá? Quando ele está auxiliado, por exemplo, você deve estar engajado nessa tarefa. O deve estar engajado faz do engajado um verbo, tá? E não um adjetivo. Porque ele está numa cadeia de auxiliaridade, ele está numa locução verbal. Então, aquele acompanhamento por outros verbos faz dele um verbo. Obrigado. Bom, e as pós-tags das palavras funcionais? Nós temos as preposições e não tem nenhuma novidade nas preposições, tá?
temos os verbos auxiliares e os verbos de ligação, que recebem a mesma etiqueta. E tem uma brinca na UD, a gente abre aquele GitHub lá da UD, dos issues que eles fazem entre as línguas, né? E o pessoal é muito revoltado por juntar verbos auxiliares com verbos de ligação. Eles acham que são duas coisas muito diferentes e não podiam estar juntas. Mas o fato é que estão. Então, a UD fala para a gente usar, ela recomenda para todas as línguas, usar os verbos de ligação, só os mais simples, os mais sem semântica, que no nosso caso é o verbo ser, o verbo estar, tá? Então, verbos de mudança de estado, tornar-se, ficar, tem alguns verbos assim, permanecer. Eles falam para não usar, não anotar como um verbo normal, um verbo pleno, e não como verbo de ligação, tá? E os verbos auxiliares, a recomendação da UD é a seguinte: desde que na língua os verbos auxiliares estejam gramaticalizados, eles podem ser incluídos como verbos auxiliares. O que isso significa? Significa que se você puder computacionalmente localizar um verbo auxiliar por um algoritmo ali, é porque ele está gramaticalizado. Ele tem um comportamento já previsto na gramática, certo? E em 2010, nós fizemos um trabalho muito grande e fazendo olhando todos os verbos candidatos a auxiliares, que são verbos seguidos de particípios, de infinitivos e de gerúndios, tá? E aí, nós pegamos uma série de regras para ver quais eram auxiliares, quais não eram. E nós produzimos uma tabela de auxiliares dizendo que tipo de auxiliar que se é de modo, se é de aspecto, se é de tempo, se é de auxiliar de voz passiva, que tipo de forma que ele exige do verbo que ele está auxiliando, tá? Se é infinitivo, gerúndio ou particípio. Então, nós fizemos uma boa definição nessa tabela e nós podemos usar essa tabela, que tem mais de 40 verbos, a gente pode decidir por utilizar esses verbos auxiliares na anotação, porque vai ajudar muito, eu acho, que o parser a analisar, porque na hora que um verbo vai para a gramática, ele é muito mais previsível, ele sai daquela seara de ter que adivinhar qual que é o sentido dele, ele está ali meramente como uma palavra funcional, tá? Então, eu resgatei recentemente esse relatório, é um relatório NILC, e eu acho que a gente vai poder usar aqui, tá? Vocês viram que os próprios corpos que já existem, eles discordam bastante no número de verbos considerados como auxiliares. Então, essa questão não é uma questão que existe consenso hoje que a gente vai questionar. Não existe consenso e a gente precisa de algo mais substancial para amparar a decisão, né? Do que a gente vai considerar auxiliar ou não. Nós temos outra etiqueta, que são as conjunções coordenativas, também sem novidade. Outra de conjunções subordinativas, e aqui nós temos aquele caso do quando, do onde, que são, inclusive das preposições que introduzem orações subordinadas, também são anotadas como conjunções subordinativas pela UD, tá? Esse para aí, ó, vocês veem que ele está lá como preposição, porque ela é uma preposição, mas quando ela estiver funcionando como uma conjunção subordinativa, ela vai pegar essa etiqueta, tá? E aqui a gente chegou na categoria que dá nó, assim, em todo mundo, porque é a categoria dos determinantes que não existe no português. No português, na nossa nomenclatura gramatical brasileira, nós temos artigos, mas nós não temos determinantes. E a categoria de determinantes, pela OD, junta os artigos e vários tipos de pronome. Pronomes demonstrativos, pronomes possessivos, pronomes quantificadores, tá? Então,
o determinante é muito parecido com o adjetivo. A diferença dele é que ele normalmente vem à esquerda do substantivo que ele modifica, tá? E ele pertence a classes fechadas. Ele não pertence a uma classe aberta como os adjetivos, que pode ter muitos acréscimos, muitas invenções, tá? Mas como os adjetivos, eles também são flexionados por gênero e número, né? E é uma coisa com a qual a gente tem que acostumar. Temos a categoria dos numerais, tá? Exceto os ordinais, que a gente já viu que estão anotados como adjetivos. Então, 1, 2, 3, dezena, centena. Tem algumas especificidades na anotação de numerais, como 1, que também tem como determinante, como numeral. Isso a gente, no manual, está providenciando regras para desambiguar, né? E temos a categoria dos pronomes, que para o D são apenas os pronomes substantivos. Então, só um pronome que ocupa o lugar de um substantivo é que pode ser anotado com a pós-tag pron, tá? Então, eu, tu, ele, tal, ti, mi, alguém, ninguém, aquilo, isto. Vocês conseguem entender essa diferença entre pronome substantivo e outros pronomes? E como fica a situação de uma pessoa qualquer? Qualquer não aí vai ser adjetivo. Adjetivo, né? É. Uhum. Porque ele não é determinante e ele não está no lugar do substantivo. É diferente de qualquer pessoa, Dificuldades de anotação das palavras funcionais. Então, aí são as ambiguidades. E eu detalho bastante as ambiguidades que eu encontrei no manual de anotação de pós-tags, né? Porque é a hora que o anotador, se ele for procurar alguma orientação, ele pode encontrar algum recurso, né? Algum auxílio. Então, os advérbios usados como conjunções subordinativas, que eu já citei, as preposições usadas também como conjunções, que no caso de para, né? E os determinantes usados como substantivos, porque o determinante, ele modifica o substantivo, mas quando ele não está modificando o substantivo, mas tomando o lugar do substantivo, aí ele é anotado como substantivo, certo? Então, todos os alunos querem a mesma coisa, todos é determinante. Agora, todos querem a mesma coisa? Todos é substantivo. É um determinante substantivado aí, né? Oi. Perdão, Magali, uma dúvida só que apareceu nesse exemplo, e eu já vi no outro, então é a segunda vez, no slide anterior também tinha. Eu entendia isso como sendo o conceito de elipse, né? O que está faltando é um termo nessa frase, mas eu acho estranho que o fato de omitir um termo mude a classificação da outra palavra. A UD fala isso, fala assim, a mudança é gerada por uma elipse, mas eles falam que tem que anotar assim. A norma é essa, então. A norma é essa, eles não estão ignorando que existe uma elipse aí. É como assim, ó, o seu carro é muito veloz, o meu é uma carroça. Certo. Não é meu carro, meu. Quando eu coloco o meu e não coloco meu carro, eu faço uma elipse do carro, o meu se torna um substantivo, recebe a etiqueta de substantivo. Tá ok. Tá ok? Obrigado. E as 3 pós-tags artificiais, punct, né, sim, e o x. E eles dão uma dica, eles falam assim, olha, todos os sinais de pontuação não podem aparecer no texto de uma forma por extenso. Os símbolos podem. Então, por exemplo, as moedas, se você quiser escrever assim, ó, 5 reais, ou escrever com o R cifrão, as duas formas são aceitas em texto, tá?
Agora, se você tiver uma interrogação, você não fala, você foi lá? Interrogação. Você tem que pôr ponto mesmo, ele não é traduzível em palavras, né? E uma convenção do uso de símbolos, de sim, é que todo endereço de web, todo endereço de e-mail também recebe essa etiqueta. E no Bosque do pessoal do Rademacher, eu não sei porquê, eu acho que eles também deram uma distraída, né? E eles anotam esses endereços como substantivos. Porque é uma coisa convencionada, né? Não tem muita lógica. E eles usaram um substantivo para anotar. No caso da etiqueta X, que é outros, é usada principalmente para mudanças de código. E aí o código novo não faz sentido na língua que a gente está anotando, né? Então, por exemplo, ele disse, que eu não sei nem falar isso, mas eu não entendi nada. Então, ele disse, tudo isso aí significa, eu não falo sua língua em basco, mas eu não entendo basco, a pessoa que está anotando não entende basco. Então, anota assim, X, primeira palavra X, a segunda palavra X, a terceira X, 6X, tá? Porque isso é tipo uma sujeira ali no corpus, a gente não vai anotar, não vai interpretar gramaticalmente o que é cada uma dessas palavras, ok? Não confundir com palavras estrangeiras que são de uso corrente na língua. Então, a gente tem muitos estrangeirismos, muitos mesmo, né? Cada vez mais, e aí essas palavras, elas podem ter a classificação, serem adjetivos, ou verbos, ou substantivos, na maior parte dos casos, né? E aí elas são anotadas como substantivos, adjetivos, tal, a classe normal. Magali, sou eu de novo, mais uma dúvida. Fiquei pensando nessa história dos símbolos e dos endereços, que, a depender do domínio, né, se a gente estiver falando de rede social, essas coisas são usadas como palavra e como substantivo mesmo, né? Pensa assim, em caso de dúvida, escreva para magali@usp. Olha, eu acho que, no caso, assim, por exemplo, da gente anotar um corpus de Twitter, né, a gente vai aprender muito e vai ter que fazer regras novas, né, porque a Luana fez aquela apresentação, né, sobre anotação UD em corpus de web, e a gente vê que para muitas coisas não tem nada previsto, né? Então, não é que eu sei, mas eu vou tentar descobrir uma forma da gente convencionar uma coisa legal, né? Porque certos tipos de referência, né, que as pessoas fazem no Twitter e tal, eu imaginaria que dá para classificar de várias formas, mas símbolo provavelmente é a menos útil delas, porque é tudo menos símbolo, né? Pode ser um nome próprio até, né? @Magali, é o seu usuário no Twitter. É um substituto para o seu nome próprio, né? Então, acho que vai ter bastante coisa, assim, para a gente discutir e criar. Eu acho até que a gente vai fazer guidelines, assim, customizadas, às vezes por gênero, né? Porque a coisa vai ficando tão grande que o ideal seria a gente ter uma subcategoria das guidelines para corpos específicos. Eu acho que seria legal a gente fazer isso, né? Porque tem coisa que só se aplica a um domínio, né? E não aos outros. A gente vê que já tem muita coisa, na parte de relações de dependência, já tem muita coisa sendo criada para corpus oral, para corpus de fala. Depois, mais para frente, eu vou comentar isso com vocês. Ok. E aí, vocês acharam a anotação de pós-tags fácil, difícil? Magali, quando você explica assim, parece fácil. Aí a gente começa a ver os exemplos. Principalmente aquele dos determinantes, dos pronomes. Tem que prestar muita atenção, né? Então, tem umas perguntas para você no chat, Magali. Você consegue ver o chat ou não? Eu não consigo, eu estou no... E, Tiago, essa é a parte fácil da anotação ainda. Ela nem entrou nas dependências.
Eu vou ler para você, Magali. Por favor, Tiago, porque eu não sou... O Márcio está perguntando como é que você anotaria esse carro é meu? O que você faz com esse pronome no fim da frase? Ele vai ser predicativo, né? E vai ser anotado como um adjetivo aí. Ah, tá. O Ronê adora esporte, né? Ele tá falando assim, ó. Como é que seria no placar de futebol? 0-0. É símbolo? É X? 0-0. Eu acho, é o verso, é o resultado, né? E você nem fala, né? Pois 0 A, é o A, né? 1-0. Não sei, não. 0x0. Não cheguei lá ainda, Ronê. Você está na minha frente. No caso, não é nem o falar, né? Porque 0-0 a gente fala, mas o 0x0, que seria o texto, né? É curioso, realmente. Seria outros? Ou teria algum símbolo? Acho que é bem legal a gente pensar também, caso chegue, né? Algum domínio. Eu acho que não é símbolo, talvez seja outros mesmo, né? X com X. Anotar X com X. Magali, agora a gente chique é assim, a pessoa faz pergunta de esporte caracterizado como um esportista, com roupa, inclusive, com camiseta de jogador de futebol. As minhas camisas de São Carlos, só tem camisa de futebol aqui em Teresina. Eu tenho que buscar. Bom, a gente vai passar, então, da morfossintaxe para a sintaxe. Vamos transpor essa ponte. E eu não vou entrar em muitos detalhes, eu quero só mostrar para vocês um overview, assim, porque no ano que vem a gente vai entrar mais a fundo nessas questões. A gente não está fazendo um treinamento hoje de anotação, tá? Eu só quero que vocês tenham uma visão, assim, superficial sobre esse universo. Existem 37 relações de dependência na UD, tá? São 16 para anotar complementos de predicados. Dos complementos de predicados, que a maioria são os predicados verbais, né? Tem os nominais também, mas a maioria os verbais. Tem 6 que são essenciais, eles chamam de core dependencies, que é o sujeito, o primeiro objeto, o segundo objeto e 3 tipos de orações. Oração substantiva, ou seja, um sujeito oracional, oração que é complemento, e eles não distinguem se é complemento direto, indireto, é complemento, e a oração que é complemento, essa X-comp, que é complemento, mas não tem um sujeito próprio. Não vou entrar em detalhes, não vou trazer exemplos nesse momento de cada um deles, porque eu considero um pouco... Ficaria muito pesada a apresentação, tá ok? Temos também, entre as 16 que anotam os complementos de predicados, 10 não essenciais, que eles chamam de non-core, que é o oblíquo, vocativo, o expletivo. Expletivo é uma relação com algo que não tem sentido semântico, tá? O expletivo, ele está ali no discurso, mas ele não tem um papel semântico. Tem o dislocated. Esse dislocated, vou dar um exemplo aqui para vocês vão entender bem. É quando tem alguma coisa no enunciado que está totalmente deslocado. Por exemplo, ele não quer tomar vacina, vírgula, o Bolsonaro. O Bolsonaro está deslocado, é o dislocated, tá? Tem a oração adverbial, o modificador adverbial, elementos de discurso, e esse discurso é usado principalmente para as interjeições, que são aquelas coisas, interjeições e também, eu não sei se vocês já viram nas falas, o pessoal tem muito cacoete, tipo fala né, ou tá, né, aquela coisa de pedir uma aprovação do interlocutor para verificar se ele está entendendo e tudo mais. Isso é um elemento que é anotado com relação de discurso. Tem o auxiliar, e aqui esse auxiliar, ele é diferente daquele auxiliar que a gente viu em pós-tag, porque esse auxiliar é só para verbos auxiliares mesmo, não para os verbos de ligação,
tá? Para verbos de ligação, a gente usa a relação COP, de cópula. Tá? No nível sintático, existe a distinção entre auxiliar verdadeiro e verbos de cópula. E temos o marque, que é usado como uma marca, são as conjunções subordinativas, uma marca de introdução de uma oração subordinada. Tá? Então, nós vimos 16 para predicados, e agora temos 8 para anotar complementos nominais. Os modificadores de nome, que são nome, né? Por exemplo, carro, bomba. O bomba é um N-mod, tá? Ele é um nome que modifica o nome. Os apostos, os modificadores numéricos, as orações adjetivais, os modificadores adjetivais, os determinantes, que aí é igual, o posteg corresponde, os classificadores, e esse CFL ninguém usa no português, nenhum dos 3 corpos, é usado em outro tipo de língua, não línguas românicas, tá? E o case é para anotar as preposições que introduzem complementos de substantivos, tá? O de, e aí é interessante, porque eu não sei se vocês estão acostumados com a gramática tradicional, ela distingue os complementos nominais dos adjuntos nominais, e na UD, qualquer um deles, olha, bezerro de ouro, que é um adjunto, né? E um saudade de você, esse de é case, e tanto um que é adjunto quanto o outro que é complemento nominal, são classificados do mesmo jeito. Não tem a distinção que a gente faz na nossa gramática, tá? E aí nós temos 13 relações artificiais. Vocês lembram daquela primeira apresentação que falava do root, que era uma etiqueta que colocava fora da sentença para ligar o predicado? Essa etiqueta aí, é uma etiqueta artificial, tá? Que é para fazer a árvore, para subir a árvore depois, de dependências. Tem 3 etiquetas para anotar as relações dos integrantes, entre os integrantes de multipalavras, e aí eu me lembro que flat é usado para anotar vários nomes que compõem um nome só. Fixed é para usar entre essas multipalavras que são fixas mesmo, que a gente já identifica na língua comum. E compound são coisas que poderiam até ter um hífen, mas não tem, tá? Então, cada uma delas é usada para um tipo de multipalavra. Maga, acho que flat é pronome próprio mesmo, né? Eu acho que tem algum outro caso que flat pode ser usado, mas eu não me lembro. Tem que olhar com mais... Porque eu li as diretrizes, mas como não tem muitos exemplos, né, eu acho que tem que procurar nas discussões, nos issues lá, né, para ver se acha outros casos. Eu estou entrando muito nessa roda de fofoca daqui e dali, não é fofoca, né? Mas eu estou lendo muito as discussões de outros grupos, tudo para tentar captar um pouquinho de subsídios, né, para fazer as nossas guidelines. Tem 2 relações que são usadas para anotar a coordenação. O CC é usado entre o elemento, entre a conjunção que faz a coordenação e o segundo elemento coordenado. E o conge é entre os 2 elementos. Eles têm um jeito diferente de fazer coordenação. E as 2 etiquetas são usadas na mesma coordenação, tá? Mais para frente, não hoje, mas mais para frente a gente vai olhar para isso com detalhe. Tem 3 etiquetas para fenômenos especiais. Órfão é usado para mostrar que numa relação ali está faltando um elemento, que houve uma elipse.
Sabe aquele caso, Ivo André, que você estava falando das elipses? Aqui aparece, a pista de que tem uma elipse ali é essa relação órfã, tá? Tem uma outra que é goes with, é para quando tem um truncamento de uma palavra qualquer, extremamente, tá? Extrema de um lado, mente do outro, e deveria ser no contexto ali, tudo emendado. Então, tem uma relação goes with entre o extrema e o mente, tá? Que seria para indicar que aquilo é um truncamento indevido. E tem uma etiqueta que se chama reparandum, que eu acho que foi feito para corpos de fala mesmo, que é para quando você começa a falar uma coisa e aí fala outra, e aí começa outra coisa. Então, entre o primeiro trecho que você abortou no início e o segundo trecho que você concluiu, existe uma relação de reparandum, tá? Tá na mesma sentença, no mesmo enunciado, mas entre elas não tem uma relação lógica que poderia levar a uma outra etiqueta de relação de dependência. Então, eles usam reparando. E eu vi, pelos exemplos, eu imagino que seja muito típico da fala. Eles chamam de disfluência, tá? Tem duas etiquetas para relacionar partes de um texto que não tem uma coordenação explícita. Por exemplo, list é usado para ligar os itens de uma lista. Então, se você tem um texto lá que tem dentro dele uma lista, entre os elementos da lista, você usa a relação de dependência list. E a parataxis é quando você tem duas partes do texto que não tem não tem nenhuma coordenação, ou não tem uma vírgula, não tem nada. A Luana mostrou isso quando ela analisou os textos de web, né? Você fala uma coisa e fala outra, e é o ouvinte que tem que pegar e estabelecer uma relação entre elas, certo? Tem que corresponde, o punct daqui corresponde ao punct da post-tag, né? Do post-tag, e o dep daqui corresponde ao x do post-tag. Tá? Que é para anotar, dep é para anotar as deprel, né? Que não se ajustam a nenhuma das etiquetas existentes. E o pessoal que faz anotação é muito engraçado, porque eles usam o X no post-tag e o dep aqui para anotar tudo que não sabem anotar. E depois fazem uma revisão só dessas etiquetas. Então, o Rademacher falou que o corpus deles tinha, acho que mais de 1000 dep. Porque os anotadores não souberam o que colocar naquele caso, aí deixaram para alguém revisar depois, decidir que relação que é. Então, acaba sendo um lixão, né, assim, ou uma prateleira de espera, né, coloca aí e fica esperando até alguém analisar mais profundamente. Tudo bem, gente? É bastante coisa, não é? Pesado? É muito legal isso, Magali. E eu sou fã dessas três, órfã, goes with e reparando. Acho fantástico essas três. É legal eles terem pensado nisso. Eu, como linguista, eu olho para isso e eu falo, puxa, é gente que está habituada a fazer processamento de língua para pensar nisso, porque para análise humana isso não é necessário. Isso é necessário para fazer a máquina poder abstrair a lógica, né, que existe naquilo lá, porque sem essas indicações, um humano entenderia perfeitamente, mas a máquina já não, né? Então, eu acho que pode ajudar muito. Você precisa ter essas relações para fazer tudo encaixar, né? Você tem que estar preparado para qualquer tipo de entrada. E a sua entrada pode vir com todos esses problemas, com coisas desconhecidas. Agora, eu imagino que na hora que a gente começar a pegar um corpus de Twitter, isso vai crescer, né? Assim, com certeza. O que a gente pode fazer, depois de cada uma dessas etiquetas, a gente pode pôr 2 pontos e um rabinho ali, uma outra palavrinha para especificar.
Então, se a gente tiver 2 ou 3 tipos de reparando, a gente põe lá reparando 2 pontos tal, outro, sabe? Então, a gente pode, na língua, customizar essas relações de dependência. E só customizar criando coisas que não foram criadas para outras línguas. Porque cada vez que você cria, você coloca numa lista comum da UD de subtipos de relações de dependência. Então, você vai lá, vê se alguém já criou uma relação de dependência daquele tipo, e se não criou, você pode criar. E aí você usa no seu corpus e tudo bem, tá? Ah, legal. Então, isso é uma coisa por fazer também, né? A gente vai ter que olhar o que já existe quando precisar. Sim, sem dúvida. Eu queria fazer um comentário, tipo assim, primeiro dessas 3 relações, orphan, goes with e reparando, que eu achava, por exemplo, que essa última reparando eu encontrava mais em corpos de fala, mas virou modinha um tempo atrás no Twitter e outras redes sociais, não é sublinhar, como é que chama? É taxado, que a pessoa passa uma linha. Isso. Aí, por exemplo, o pessoal que quer, por exemplo, que fala uma coisa, mas quer dizer outra e quer deixar explícito, principalmente quando a pessoa está ironizando alguma coisa que ela está falando, deixar esse taxado, né? Aí eu fico imaginando se essa relação, ela poderia ser colocada numa frase como essa, num tweet como esse. É bem pensado. É a Luana que está falando, né? Sou eu. Então, eu acho que pode ter. Você vê, é uma forma de escrever diferente, né? Que a gente não está previsto nessas guidelines, né? Mas é um reparando mesmo. Agora, esse domínio, esse gênero, né, do Twitter, ele tem uma proximidade com a fala muito grande, né? Sim, com certeza. E é bem aquilo que a gente estava conversando na minha apresentação, que, tipo, que a própria Graça falou, que essas coisas, elas vão mudando conforme os fenômenos da internet vão mudando e o jeito que as pessoas escrevem vai mudando, enfim. E a gente tem que arranjar formas, né, de analisar isso, né? Então... mas isso não deixa de ser, tipo, muito, muito interessante. A gente tem que acompanhar isso, porque vai mudar, as pessoas vão mudar a forma de escrever na internet, enfim, principalmente a gente que trabalha com tweet, sabe bem disso. E eu tenho uma dúvida com relação ao list, porque, por exemplo, quando eu anotei o meu corpus com RST, eu sei que não tem muito a ver, mas, por exemplo, a relação de lixo aparecia muito, no meu corpus tem muito isso, e como eu vou anotar ele, pensando, por exemplo, se essa relação, por exemplo, o root poderia ser esse list, por exemplo, se eu for ligar as palavras, eu estou enumerando várias coisas, falando sobre vários elementos numa mesma frase, numa mesma sentença, desculpa, e esse root poderia ser mais de uma palavra, poderia ser esse list mesmo. Eu não vou te responder assim de supetão, não. Teria que analisar mesmo, mas é uma ideia, né? Agora aqui eu não tenho nenhuma sentença para te mostrar, mas eu vou procurar no meu corpus e mandar para você ver. Legal. Manda. O Thiago tem meu e-mail, você tem também, né? Fica à vontade. Eu vou ficar muito feliz de analisar isso. Eu vou ficar muito feliz de mandar para você. Então tá bom. Ana, isso é uma coisa que talvez seja legal, você mandar para a lista mesmo, para a gente discutir na lista. Seria bom, né? Para todo mundo acompanhar, né? Vocês têm aí o endereço da lista que eu criei? Manda para a gente e a gente pensa junto. É uma maneira de todo mundo ir afinando esse raciocínio udeístico. A lista, você fala a tabela que eu estou criando ou não? Não, estou falando que você mandar. Você falou que você ia mandar o exemplo para Magali, né? Manda esse exemplo para a nossa lista de e-mails. Tá. Nossa. Tá? É tanta lista na vida da gente, né? É muita lista. Está ambígua essa lista. Porque aí é legal da gente ver o seu exemplo e a discussão também. Acho que todo mundo aprende um pouquinho. Sim. Entendeu? Legal, gente. Obrigada.
Mas eu confesso que eu estava pensando numa coisa muito parecida também. A hora que a Magali estava falando dessas coisas para acomodar o uso da língua, eu estava pensando na mesma coisa na RST, que é outro tipo de modelo, né? Mas que também tem caixinhas do tipo DEP, LIST, essas coisas, justamente para acomodar o reparando. Tem tudo outro nome, né, RST. Né? Mas também faz isso, para fazer as coisas encaixarem. A gente vai começando a relacionar com o que a gente já tem, né, de background, né? Legal. Bom, Magali, posso te perguntar uma coisa um pouco fora da caixinha? Pode. Essa facilidade, quer dizer, a UD foi criada com essa perspectiva de fazer anotação para todas as linguagens, né? E agora a gente está comentando nessa eventual plasticidade da UD para textos como esses da web, né? Que, assim, mudam a todo momento. Você acha que a UD tem maior capacidade dessa plasticidade em relação à anotação convencional lá dos sintagmas, tudo? Evandro, particularmente, eu acho que ela não tem mais plasticidade. Eu só acho, sim, que é muito interessante a iniciativa de você uniformizar etiquetas, né? Isso ajuda muito. Por exemplo, se você é obrigado a usar o mesmo conjunto de etiquetas em corpos de vários gêneros, você vai ter que tornar isso plástico, né? Você vai ter que dar um jeito de dobrar a coisa. Mas eu acho que seria possível fazer com outras formas de anotação. Só que não seria interessante porque não vai ser universal, né? Tá bom. Obrigado. Eu não sei, eu não acho que... Eu achei, quando o Tiago me convidou para fazer esse trabalho, eu não conhecia o D, eu imaginei que fosse mais simples. O Tiago estava animado, falou, mas é muito simples o esquema de anotação. Eu falei, pô, que legal, né? Porque os que eu conheço, a anotação sintática não é uma coisa tão simples, né? Mas agora... O Tiago ficou até vermelho agora. Eu te enganei, né, Magali? Existe uma complexidade natural da tarefa, né? É impossível você passar por cima disso, né? Algumas coisas você pode até, por exemplo, usar uma etiqueta só para duas coisas, né? Mas, no fundo, você lida com complexidade. Bom, vou passar para frente agora. Obrigado. Vou contar para vocês aqui as minhas dificuldades. A gente está usando as mesmas etiquetas, mas a pergunta é, será que o conteúdo do que está sendo anotado com essas etiquetas é o mesmo? Ou é parecido? Como é que é isso, né? Porque a gente vê lá o corpo, se você só olha os corpos, você vê as etiquetas iguais. Mas na hora que você... então, você tem aquelas caixinhas lá, né? Todas com os mesmos, aquelas gavetinhas, todas com os mesmos nomes. Fica muito bonito. Mas o que está lá dentro? E eu vi alguns casos, por exemplo, verbos, a relação de auxiliares varia muito entre as línguas latinas. De marcador discursivo também, que marca a introdução de orações também. Mas o que mais me deixou, assim, surpresa foi uma relação core, que é a de objeto e objeto, que não é objeto indireto, eu achei incrível usar e objeto e não ser objeto indireto. Cada um está usando de um jeito, ou tem muita discussão em torno disso. Tá? Isso me deixou muito surpresa, porque eu achei que deveria haver um consenso nessas coisas tão grandes quanto os objetos que são relações core, né, da língua. Aí, abrindo as gavetas, né, eu estou com esse caso, essa semana eu discuti bastante esse caso dos objetos dos verbos com o pessoal da Cláudia Freitas, da PUC-Rio. Porque o que acontece? A UD, versão 1, tinha D-obj e I-obj, que é
que veio, esses nomes vieram do objeto direto, objeto indireto, lá das dependências de Stanford, tá? Só que na UD, e na versão 2 eles deixam isso bem claro, eles até tiraram o Dzinho do object, tornou-se só object, para não pensar ninguém que é objeto direto, não tem nada de direto, tal. Eles mudaram o nome do primeiro, mas o segundo ficou e-object. Então, ficou essa memória do indireto ali, mas não é objeto indireto, em todo lugar eles falam isso. E criou-se uma outra etiqueta que se chama OBL, que é para oblíquos, que é para objetos não essenciais, não core, né? E adjuntos adverbiais. Segundo a UD, o obje é o primeiro objeto essencial do verbo que ocorre na oração. E obje é o segundo objeto essencial. Essencial sempre entendido como core, tá? Os exemplos de obje, e obje, ou obje e obje em inglês, excluem objetos preposicionados, tá? Mas a UD não diz explicitamente que um objeto essencial não pode ser preposicionado. Então, o que fica? Fica os exemplos do que é um, do que é outro, mas não existe a coisa dita explicitamente. Você tem que interpretar o exemplo para chegar à conclusão de que um objeto essencial não pode ser preposicionado. Ou você fala, puxa, por coincidência, eles só pegaram exemplos em que não tem objetos preposicionados. Foi um mero esquecimento. Tipo assim. Se em uma oração, aparecer somente um objeto, ele é considerado objeto, independentemente de seu papel semântico. Isso é dito na UD. E eles dão exemplo, novamente, só com objetos não introduzidos por preposição. Então, o exemplo que eles dão é, ele ensina programação, e aí é a matéria que ele ensina, né? E é obje. Ele ensina adolescentes. Nessa segunda, é o público-alvo, né? É o paciente, né? O papel semântico que ele ensina. É obje também. Então, eles fizeram esse exemplo para mostrar que não existe uma vinculação entre papel semântico e etiqueta de objeto na UD. É desvinculado, não vincula papel semântico com objeto. Esse exemplo é para dizer isso. A UD, no entanto, não esclarece o que são argumentos core, tá? Os argumentos essenciais. Eles dizem que cada língua tem como distinguir os seus, certo? Mas a gente não faz ideia de se coincide com objeto direto e indireto, eles falam que não é isso. Mas eles dão algumas pistas. Eles falam assim, normalmente, os argumentos essenciais não são preposicionados. Normalmente, eles não afirmam. Normalmente, correspondem ao caso acusativo, que é aquele que não usa preposição. Normalmente, permitem a transformação do objeto em sujeito de uma passiva. Então, eles dão as dicas para dizer que não são os objetos, tanto o obje quanto o iobje, não são preposicionados. No inglês, somente objetos não preposicionados são anotados com essas etiquetas. John gave Mary a book, tá? Então, os dois, tanto o Mary quanto o book, eles não são introduzidos por preposição, tá? E anota os objetos preposicionados como oblíquo, OBL. John gave a book to Mary. Que é a mesma carga semântica, mas a forma de escrever é outra, e aí eles falam que que Mary virou oblíquo, virou non-core, né? Não essencial, porque está introduzido por uma preposição. Vocês entenderam isso? Eu entendi, mas não entendi a lógica disso, certo? No espanhol, qual que é a leitura que eles fizeram? Eles anotam o obje para os objetos não preposicionados, inanimados,
ou objetos preposicionados introduzidos pela preposição a que sejam animados. Aí eles dão esse exemplo. Netanyahu traspassa os poderes a Barak. Poderes é objeto. E Barak é objeto também. Primeira vez que eu vi essa etiqueta usada 2 vezes na mesma oração. Eu não sabia que podia isso. Na UD não fala isso. Então, é isso que eu chamo de deslize da língua na hora de interpretar. Certo? O francês imita o inglês. Anota obje e obje somente objetos não preposicionados. Jean, Louis, Adonian, Lifo. Louis é o objeto, o iobje, e Lifo é obje. E aí, a gente vê que o Louis, embora ocorra antes do livro, ele é anotado como segundo objeto essencial e não como primeiro. Então, a ordem da ocorrência dos elementos, dos argumentos na oração, não está determinando se você vai dar a etiqueta de primeiro ou de segundo objeto. E aí, provavelmente, é algum resquício daquela ideia de objeto direto e indireto que influenciou isso, a escolha de qual ser o primeiro, qual ser o segundo objeto essencial. E o francês anota como oble, 2 pontinhos, argue, que é de argumento, um oblíquo argumento, os objetos preposicionados. Tá? Então, Jean, Adonian, Livre, Marie. Marie é um oble, argue, e Livre é um obje. Então, quando vira um argumento preposicionado, ele não é mais anotado com um obje nem iobje. Tá? O italiano faz a mesma coisa. E o francês. Somente os objetos não preposicionados são anotados com obje e obje. Dovrano cercar-se um lavoro. O si, que vai ser separado na tokenização, é iobje. E lavoro é obje. Aqui também a gente vê resquício dessa ideia de objeto direto e indireto, porque o que é o segundo objeto essencial ocorreu primeiro na sentença, antes do primeiro, que é o obje, né, do primeiro argumento essencial. Então, eles invertem a ordem das etiquetas. E anota os argumentos preposicionados como oblíquo, né? No português, agora vocês vão ver o voo que o português deu. O português anota como obje, e isso que eu estou falando é do Bosque, porque é o único que publicou as diretivas. Os outros corpos, a gente não precisa analisar a anotação para saber como foi feita, porque ninguém relatou isso, tá? No português, anota-se como obje os objetos de verbos transitivos que ocorrerem sozinhos. Então, ele assiste à TV, TV é obje. Embora seja preposicionado, ele é anotado como obje, porque ele é o único argumento que ocorre nessa oração. Tá? Isso é diferente do que foi feito pelas outras línguas. E anota como iobje os segundos objetos. Ele reclamou da comida para a cozinheira. Então, da comida, que é preposicionado, é um obje. E cozinheira, que é preposicionado, mas acontece depois, é iobje. Tá? Então, é um salto, é um deslize maior do que vem sendo feito pelas outras línguas. Se é certo, se é errado, é uma outra questão. Se existe lógica no que o D está sugerindo, porque ela não está falando explicitamente, que o D está sugerindo para ser feito, a gente não sabe. E ainda é um mistério para mim. Por que a gente tem que pegar todos os verbos que têm complementos, argumentos preposicionados e não anotar como essencial? Por que não é essencial? Não entendi ainda.
E li muito já, vi muitas discussões. Tem uma discussão do Chris Manning com o Nivre e aquele outro de Praga lá, e eles discutem, mas não chegam a uma conclusão do que, como tem que ser, porque eles falaram que depende muito da língua, mas eles falam que é essencial fazer distinção entre argumentos core e argumentos non-core. Maga, oi. Cozinheira não está sendo introduzido por preposição? Sim. E aí não é OBL? Exato, mas esse aqui é como o Bosque está anotando. Então, quer dizer, lá no Bosque não tem OBL? Eles usam OBL mais para advérbios. Tá. E aqui, ó, no caso, Ariane, tanto da comida quanto para a cozinheira, são introduzidos por preposição. Certo. Mas o que a UD fala é que o OBJ é o primeiro argumento essencial da oração. E o IOBJ é o segundo argumento essencial da oração. Eles não têm essa coisa de objeto direto e objeto indireto. E é muito difícil para o pessoal com quem você conversa abdicar dessa ideia de objeto direto e indireto, porque é uma coisa muito clara, né? Olha, direto não tem preposição, indireto é introduzido de uma forma indireta, por meio de uma preposição. Então, eu não entendi ainda por que a UD faz essa mudança numa coisa tão consagrada em tantas línguas. Eu não sei se isso é muito importante para línguas que eu não conheço, né? A gente está conversando com a Cláudia Freitas e a equipe dela, né? Eles já reconheceram que não observaram os exemplos de inglês e de outras línguas, e a forma como eles anotaram foi como eles interpretaram as diretrizes da UD. Eles não tiveram intenção de tomar uma decisão diferente. Eles falaram, puxa vida, mas a gente não prestou atenção nisso, como que deu tanto trabalho fazer tal coisa, assim, por que a gente, né? E aí é o perigo de você trocar pneu com o carro andando, né? Se você faz a anotação sem um manual, e aí só quando surgir alguma dúvida durante a anotação que você vai abrir um issue e tudo mais, fica muito mais difícil. Então, a gente tem o privilégio, né, de estar podendo fazer esse estudo anterior à anotação. Além dos exemplos prototípicos, tem muitos verbos cujo único argumento é preposicionado, que são os verbos transitivos indiretos. E aí, a Cláudia fala, eu concordo com ela, falou assim, como é que você vai dizer que o argumento preposicionado de um verbo não é essencial se ele é o único que tem? É estranho, né? E a gente continua discutindo, e o nosso objetivo é chegar a um consenso para as diretrizes de língua portuguesa, porque a gente percebeu que existe espaço na UD para a gente fazer uma anotação mais adequada para a língua. Eles não têm essa coisa de querer impor o sistema da UD. Por isso que eles deixam meio frouxo essa definição, né? Meio frouxa essa definição do que é objeto, do que não é, né? Isso tem que ficar bom para a língua. Então, se a gente tiver um consenso entre os anotadores de corpos de UD, eu acho que já vai ser um grande avanço. E a gente deixando isso bem descrito, não vai ter problema depois de interpretação. Inclusive, a gente pode fazer de uma forma que exista reversibilidade, né? A gente deixa marcas para reverter para uma outra forma se a versão 3 da UD for diferente, né? Então, a gente quer fazer uma instrução de anotação precisa, clara, objetiva, para não sobrecarregar os anotadores e não dar margem para julgamentos subjetivos. Porque quando você dá espaço para a subjetividade, a coisa não está clara, você tem um impacto na concordância, né? Então, a gente precisa fazer simplificar a anotação, né? Esclarecer para melhorar a concordância. E o que tudo isso que a gente viu até agora ensina? Primeira coisa é que a elaboração de um manual de anotação, com muitos exemplos, é essencial.
um exemplo só, a pessoa olha o exemplo e às vezes ela tira conclusões daquele exemplo que não tem nada a ver, né? Então, ter vários tipos de exemplo é muito rico para você poder chegar a uma ideia do conceito. Os detalhes do esquema de anotação exigem muito treinamento dos anotadores. E mesmo com o manual de anotação, a tarefa de anotação é complexa. Eu não sei se vocês conseguiram perceber isso, do número de etiquetas de pós-tag, o número de etiquetas de relações de dependência, é muita coisa para você ter em mente para fazer a tarefa de anotação. Se você tiver que parar toda hora para olhar manual, aí a coisa não funciona também. A gente percebeu que ninguém anota do zero. Todo mundo faz revisão de anotação automática, que é o que a gente vai fazer também. É melhor revisar cada etiqueta. Ao invés da gente pegar e revisar sentenças completas, é melhor revisar cada etiqueta individualmente. Você tem um ganho de foco. Você aumenta o foco e reduz a complexidade. Você treina os anotadores, fala, olha, nós vamos trabalhar para revisar a anotação do sujeito. Vamos ver se os sujeitos estão bons, se a gente precisa pegar alguns sujeitos, colocar 2 pontinhos na relação lá e especificar o tipo de sujeito, se é um sujeito de passiva, se é um sujeito de causativo. Tudo. Então, vamos revisar os sujeitos bem revisados, né? Acabou isso, vamos para outro tópico, tá? Vamos lá revisar os objetos. Então, isso é o que tem sido, a gente conversou com o Alexandre Rademacher, ele falou, eu estou fazendo isso. Então, era uma ideia que a gente tinha tido e ele reforçou, né, essa nossa ideia, e eu acho que a gente vai trabalhar assim, porque precisaria exigir muita memória trabalhadora do anotador para ter toda essa teoria na mente enquanto anota, né? E a gente percebeu também que tem muitas revisões que podem ser automatizadas ou semi-automatizadas. Você analisa alguns casos, aí você vê a lógica da coisa, e aí você já cria algoritmos lá para procurar por aqueles padrões e tal, e sempre que tiver, você faz tal modificação, assim, 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 né? Então, tem muita coisa que a gente vai poder automatizar. E, por fim, a gente percebeu que tarefas diferentes de revisão podem exigir diferentes perfis de anotadores. Então, algumas anotações não exigem muito conhecimento linguístico, e outras já exigem. Então, a gente pode pegar e não contratar todos os anotadores com o mesmo perfil. De repente, para algumas tarefas, o perfil dos anotadores pode ser um perfil mais, com menos background linguístico, né, do que a gente estava imaginando, né? Então, a gente pode usar diferentes perfis em diferentes tarefas. E é isso, gente. Espero não ter sido muito cansativo. Muito bom, Magali, muito interessante. Ao mesmo tempo que muito instrutivo, a gente percebe muitos desafios para resolver, né? Tem muita coisa, né? Tem bastante coisa mesmo. Terminou até com Feliz Natal, essa Magali é muito chique, hein? Ô Magali, uma coisa interessante que a gente estava falando é de que, afinal, parece que alguma convergência com a Claudinha está tendo, né? E isso já é um ruído a menos, né, na coisa, no processo. Como é que eu volto aqui para ver vocês? Tem que minimizar agora, Magali. Eu minimizei, não está aparecendo aí? Não, mas minimiza o Adobe lá em cima. Então, lá no cantinho direito. Em alguma parte aí está escrito parar a apresentação. É isso que eu estou procurando. É lá embaixo, no Meet. Lá embaixo, Magali. É que eu estou com umas propagandas aqui. Vai com o pé que você... Se você fechar a apresentação, deve dar certo também, Magali. Ô, Thiago, posso falar? Pode.
Agora ou daqui a pouco? Agora, a hora que você quiser, Graça. Deixa eu parar a gravação, então. Não, sabe o que é?